como é que a gente vai tentar fazer toda a logística, toda o screening para diagnosticar e conduzir esses pacientes, tá? Só para vocês entenderem, pode passar o próximo. Só para vocês entenderem, a icterícia é uma expressão na ectoscopia onde a gente tem a esclera e, às vezes, a pele amarelada, né? E, geralmente, significa o depósito de bilirrubina nessas áreas. A gente também pode ter uma urina aí com uma expressão, né, chamada colúria. No entanto, eu já queria de antemão chamar a atenção a vocês que não é incomum alguns pacientes que estão intoxicados, né, por beta-carotenos, principalmente com dietas ricas nessas substâncias, e pode confundir é, o nosso diagnóstico esses pacientes. Próximo. Geralmente, a gente tem aí a formação da bilirrubina é em torno aí de 300 miligramas dia. E, geralmente, isso vem de um catabolismo da hemoglobina e de outros grupamentos M do sangue, vai cair no plasma. No plasma pode infiltrar nos tecidos ou ir diretamente ao fígado para ser metabolizado. E isso vai entrar no tubo digestivo, né, através dos canalículos biliares, vai sofrer uma mudança por bactérias locais, formando urobilinogênio, e vai ser reabsorvido principalmente ali na porção do hilo terminal. Então, qualquer situação que atrapalhe, né, essa cascata aí do metabolismo da bilirrubina, a gente pode ter aí a formação da icterícia e temos que aí diferenciar alguns pontos que isso pode acontecer. Não é o nosso foco aqui, eu vou tentar ser um pouco mais prático nessa abordagem para vocês. Próximo. Então, o que é normal dos níveis de bilirrubina no sangue? Geralmente, o normal das bilirrubinas totais aí nos laboratórios é em torno de 1,2 miligramas por decilitro. Às custas de uma indireta, que pode ser de 0,2 a 0,8, e de uma direta de 0 a 0,4. Próximo. Geralmente, tá, a gente tem o sinal clínico icterícia quando a bilirrubina total está acima de 2 miligramas por ml. E aí nós temos aí um hiato, né, entre 1,2 e 2, que seria normal até um. Professor, o senhor se mutou sem querer. Só clicar no microfone, ele ficou mudo quando o senhor falou assim, um hiato entre as bilirrubinas. Acho que você encostou. Aí, foi. Eu estou longe do celular, tem alguma coisa acontecendo aqui hoje. Pessoal, então só para vocês terem uma ideia, geralmente essa colestase ela já pode estar presente a partir de 1,2, sem que tenhamos ainda a icterícia. A icterícia é um sinal clínico que geralmente está presente quando esses níveis estão aí em torno de 2 miligramas por ml. Por exemplo, situações onde começa-se o processo aí de uma obstrução canalicular. A gente já pode começar a ter colestase e ainda não se manifestou a icterícia. Pacientes, às vezes, com rejeição de transplantes, né, onde nós temos aí o acometimento principalmente de canalículos. Nós já começamos a ter níveis elevados de bilirrubina total, principalmente fosfatase alcalina, gama-GT, que são enzimas que diretamente estão relacionados a esses canalículos, a gente já pode ter colestase e ainda o paciente não desenvolveu icterícia. Então, todo paciente com icterícia, ele vai ter colestase, mas nem todo paciente que já apresenta colestase, ele vai ter icterícia, beleza? Próximo. Não dá para a gente falar nisso sem falar um pouquinho de anatomia para vocês tentarem entender aonde que alguns pontos podem começar a apresentar os problemas. Então, o fígado, geralmente a gente tem 8 segmentos, né, pela classificação aí de Cuinot, segmentações hepáticas de Cuinot. Esses segmentos, geralmente, eles se unem, tem uma confluência da via biliar direita e esquerda, formando o ducto hepático comum. Esse ducto hepático comum caminha cranalmente, caudalmente, se encontra com o ducto cístico vindo da vesícula e forma o ducto colédoco. Esse ducto colédoco a gente geralmente classifica aí como
fazendo parte da via biliar extrahepática, e essa via biliar extrahepática a gente pode ainda Mutou de novo. Acho que o senhor vai ter que ficar de olho no celular aí, que ele, com o tempo acho que ele tá te mutando. via biliar proximal, via biliar distal, mais próximo da papila, e uma área mais intermediária. Isso é importante, pessoal, principalmente por conta dos possíveis problemas que às vezes venham ali a obstruir essa região. Então, pessoal, quando chega um indivíduo ictérico com a gente nos nossos ambulatórios, consultórios, num primeiro momento, a gente precisa subdividi-lo em dois grandes grupos. Isso que eu quero que vocês entendam hoje aí como mensagem para essa noite. E de antemão, o que a gente precisa para tentar colocar esses indivíduos nesses dois grupos são de dois exames básicos que a gente pode fazer. Primeiro, o exame de imagem, que a gente encontra em qualquer lugar, que é o ultrassom. E segundo, o exame de laboratório, também que é fácil acesso. O que eu quero com esse exame de ultrassom no paciente ictérico? Eu quero saber se esse paciente tem ou não dilatação de via biliar. Uma vez esse paciente apresentando icterícia com dilatação de via biliar, eu classifico esse paciente como tendo uma icterícia do tipo obstrutiva. Laboratório, eu vou buscar nesse indivíduo os níveis de bilirrubina e os níveis de transaminase. Porque se esse paciente no ultrassom não tiver dilatação dessa via biliar que eu estou procurando, provavelmente esse paciente ele está ou sofrendo uma doença parenquimatosa, do tipo hepatites, ou está diante de alguma situação de aceleração da morte do grupo de células vermelhas do sangue. Então, é isso que eu preciso saber. Esse indivíduo está em icterícia obstrutiva ou não, ou se ele está diante de uma doença parenquimatosa ou de uma hemólise acelerada. Exatamente o que eu preciso num primeiro momento, ok? Então, a classificação da localização dessas icterícias, a gente pode julgá-las aí como pré-hepática, e aí entra aí, ó, hemólises, uma eritropoiese ineficaz, transfusões maciças, onde a gente pode ter morte dessas células mais acelerada, principalmente se a gente usar sangue que já estão mais dias no estoque dos bancos de sangue. Trauma, principalmente com formação de grandes hematomas, a absorção desse hematoma com certeza vai também aumentar o metabolismo aí do grupo M, né? E aí produz-se mais bilirrubina, mais de 300 miligramas dia. Intrahepática, a gente pode ter defeitos aí na conjugação ou de canalículos intrahepáticos. E a obstrução pós-hepática está relacionada àqueles canalículos ali que eu falei para vocês na parte extrahepática. Via biliar ali do tipo confluência dos hepáticos, ducto hepático comum, colédoco, ou na porção próximo à região da papila no duodeno. Próximo. Então, esses pacientes... vamos passar o próximo, por favor. Como eu falei para vocês anteriormente, diante de alguma situação que a icterícia ela é causada por conta de uma doença hepatocelular, ou seja, uma doença do parênquima hepático, esses pacientes obrigatoriamente vão ter que ter os níveis de transaminases bem elevados. Tá? Esse é o principal aí detalhe nesses doentes que chamam a atenção para possíveis hepatites virais, doenças autoimunes, uma doença hepática aguda alcoólica, uma doença medicamentosa, qualquer toxina a nível ambiental e a doença de Wilson. Transaminases aumentadas leva aí ao diagnóstico provável dessas doenças hepatocelulares. Próximo. Distúrbios colestáticos intrahepáticos, só para vocês entenderem, viral, álcool, farmacológico, cirrose biliar primária, colangite esclerosante primária e os doentes pós-transplantes de fígado. Extrahepáticos, geralmente, eles vão ser benignos ou malignos. E essas patologias, principalmente, vão estar
Acho que você passou mais de uma aí. E essas patologias que vão aí definir se a gente vai ter ou não aquela dilatação que o ultrassom começa a mostrar. Próximo. No exame físico do doente, a gente começa com uma boa abordagem, principalmente da história, se esse paciente possui ou não alguma doença previamente conhecida, e da maneira complementar, como eu falei para vocês, laboratório e imagem. Eu acrescento aqui um outro exame que é muito importante, chamado endoscopia. Essa endoscopia, pessoal, eu vou querer aí algumas informações importantíssimas nesses casos. Por exemplo, esse paciente tem varizes de esôfago ou não? Isso já me leva a crer da possibilidade de doença hepática crônica. E esse paciente ele pode estar descompensando da sua função sintética e causando essa icterícia. Será que se a gente esticar um pouquinho essa endoscopia e for até o duodeno, usando às vezes o recurso da visão lateral, será que eu vou conseguir identificar alguma coisa na papila, do tipo um tumor de papila, do tipo de um abaulamento sugerindo um cálculo encravado nessa região? Um tumor de duodeno, que às vezes pode estar sendo o causador dessa obstrução? Então, a endoscopia pode ajudar. Ela não é tão fácil acesso como o ultrassom e o laboratório, mas ela pode ser usada aí também como instrumento. E o laboratório a gente já citou. A imagem a gente começa pelo ultrassom, mas nem sempre é ele que vai bater o martelo, que vai definir, na maioria das vezes, qual o diagnóstico e qual vai ser a conduta para esse paciente quando a gente quer oferecer o melhor nesses casos. Próximo. Bom, se o ultrassom me mostra uma dilatação de via biliar, a gente está diante de uma icterícia obstrutiva. A principal causa dessa icterícia obstrutiva, sem sombra de dúvida, é o cálculo, a litíase. Se esse paciente possui vesícula e se essa vesícula também tem cálculo, tudo leva a crer que esse paciente provavelmente teve uma migração desse cálculo da vesícula, alojando-se na via biliar extrahepática, causando essa obstrução e resultando na icterícia. Uma outra doença que faz isso, como vocês veem nessa foto aí de uma peça, isso aí é um tumor lá embaixo no colédoco distal, um doente operado já há algum tempo por mim. Lá embaixo a gente tem aí uma área ulcerada no final do colédoco que está aberto, chegando ali no duodeno. Ok? Próximo. Bom, vocês podem ver nessa figura como é que, às vezes, esse processo de migração do cálculo pode acontecer. Uma vesícula com cálculo pode aí entrar num processo de colicistite. Esses cálculos aí ficam encravados no ducto cístico, podendo, às vezes, migrar durante o processo inflamatório infeccioso ou espontaneamente, sem uma clínica exuberante nessa fase. No entanto, esses pacientes fazendo dor, cólica, colicistite, cronificando esse processo, aumenta-se muito a chance desse tipo de problema. E não é incomum a contaminação de uma área que está obstruída, elevando ali a pressão, formação ali de uma flora polimicrobiana e uma situação extremamente grave de colangite supurativa aguda. Pacientes que precisam de um tratamento aí rápido e bem objetivo nesses casos. Pode passar. Não é incomum essa icterícia vir de tumores. A parte aí mais grave desses indivíduos. Uma das patologias envolvidas com isso é o próprio colangiocarcinoma. E o colangiocarcinoma, o mesmo tipo histológico da vesícula, que é estudado à parte nesses pacientes, nós temos ele na porção intrahepática, que começa nos canalículos lá dentro de algum segmento do fígado. Esses pacientes provavelmente não terão uma manifestação na fase inicial de icterícia. Enquanto a doença está restrita ao fígado, a dilatação vai ser só segmentar, só localizada. Então, é muito comum, às vezes, a gente fazer um exame de imagem melhor do que ultrassom, como tomografia ou ressonância, e observar a massa no interior do fígado e uma dilataçãozinha periférica ao tumor, mostrando que ele começou ali em um segmento daquela parte do fígado.
No entanto, quando esse tumor ele já cresce perto da confluência, vai trazer para esse paciente uma dilatação de via biliar dentro do fígado. A via biliar fora do fígado vai estar normal ou murcha, e a vesícula também vai estar vazia, sem bile, como acontece aqui na figurinha do canto abaixo, na parte mais inferior da tela. Os tumores que crescem na via biliar distalmente, como colédoco distal, ou tumores periampulares que têm um comportamento clínico muito parecido, como tumor de cabeça de pâncreas, de papila, de duodeno, esses pacientes vão apresentar dilatação da via biliar intraextrahepática e a vesícula, quando presente, ela vai estar muito distendida. Uma vesícula que chega a ser palpável no exame físico desses pacientes, na maioria das vezes. Próximo. A tomografia, ela entra aí como um exame importantíssimo na avaliação desses indivíduos, principalmente nos indivíduos portadores de neoplasia, porque além de me dar a localização desses tumores, me fala a relação que eles terão com a veia porta e artéria hepática para uma análise se é viável ou não a ressecção desses tumores. Um outro detalhe é que eu consigo, através de programas, dependendo do aparelho, calcular quanto de fígado vai sair e quanto de fígado vai ficar numa possível aí abordagem maior de ressecção hepática, evitando, assim, uma coisa no pós-operatório chamado de insuficiência hepática. Então, esse exame, ele me traz aí a visualização da via biliar intrahepática, análise de possíveis linfonodos comprometidos e a relação aí vascular. Próximo. A ressonância, pessoal, sem sombra de dúvida, é o padrão ouro. Ela me traz essas informações que a tomografia também me trouxe. No entanto, ela consegue fazer uma subtração dos tecidos, mostrando a intensidade aí brilhosa da via biliar aí, quando acometida nas suas porções proximais, médias ou distais. E me fala se isso aí tem ou não possibilidade de ser maligno ou benigno, principalmente nos tumores aí mais iniciais quando acometido. Então, visualiza a extensão do tumor, vê o grau de invasão. Os cálculos vão ser, sim, diferenciados das lesões malignas e, sem sombra de dúvida, torna-se aí o padrão ouro de exame aí complementar no diagnóstico desses pacientes. Próximo. Um exame aí de difícil acesso, mas que tem informações importantíssimas para a gente, é, durante a endoscopia, a possibilidade de um aparelho acoplado à ponta do probe desse endoscópio com um ultrassom. Então, você associa a endoscopia com o ultrassom e fica muito próximo das áreas que são acometidas. E isso traz informações importantíssimas também. Saber se essa icterícia é causada por cálculo, por tumores, podendo, às vezes, inclusive, associar a biópsia através aí de aspiração por uma agulha bem fininha na ponta do aparelho. Então, consegue fazer o diagnóstico, consegue colher material que até então a gente não tinha e ajuda demais o diagnóstico desses indivíduos. Um exame que pode ser muito utilizado para a gente é a CPRE. A CPRE, pessoal, além de ajudar no diagnóstico, ela pode ser, às vezes, o tratamento desses indivíduos. Então, através do próprio aparelho de endoscopia, a gente passa um fio-guia através da papila, amplia essa passagem da papila, podendo ali, às vezes, retirar cálculos com dispositivos, né, quando a causa é de icterícia obstrutiva por cálculo, ou podendo, às vezes, instalar próteses metálicas ou de plásticos nas obstruções causadas por tumor, aliviando, assim, a icterícia obstrutiva dessas lesões, como a figura aí do cantinho da tela à direita. Uma falha de enchimento no colédoco proximal, confirmando ali um tumor chamado tumor de Klatskin. Então, ele pode ser usado também como colheita de material com escovados,
faz tratamentos paliativos nos tumores que a gente não tem possibilidade de ressecar, amplia a abertura da papila no duodeno, retirando cálculos, tá? Facilitando, assim, o tratamento. E indivíduos que são diagnosticados antes da cirurgia da retirada da vesícula, quando a causa é por cálculo, a gente usa a CPRE, essa é a minha conduta preferida, faz a papilotomia, retira os cálculos da via biliar extrahepática e depois encaminha o paciente para um tratamento aí eletivo da colecistectomia. Próximo. Bom, colilitíase com coledocolitíase. O que a gente tem que fazer nesses indivíduos? A gente pode fazer o diagnóstico no pré-operatório, no pé-operatório ou no pós-operatório. No pós-operatório, geralmente o paciente já operou vesícula e tem esse cálculo na via biliar confirmada pelo diagnóstico de imagem. O caminho preferido é a CPRE, a endoscopia com papilotomia para retirada do cálculo. Se não conseguir, temos que fazer uma exploração das vias biliares cirúrgicas, ou por videolaparoscopia ou por laparotomia. Se o diagnóstico ele é perioperatório, durante uma colecistectomia por vídeo, a gente tem duas opções. A gente pode drenar a via biliar para a cirurgia, principalmente se o cirurgião não tiver conhecimento, habilidade e material para explorar essa via biliar, conversa-se com a família e indica uma CPRE para esse indivíduo. Se o diagnóstico ele é pré-operatório, existem várias maneiras de você conduzir. As duas principais, ou você indica a CPRE antes e depois retira a vesícula, ou se você tiver habilidade, isso é um fluxograma aqui do Hospital São José do Avaí, a gente explora a via biliar no perioperatório. Abre o colédoco, entra com um coledoscópio, que é uma câmera mais fina do que a câmera da videolaparoscopia, retira-se esses cálculos com aparelho de litotropsoco podendo ser associado e lava essa via biliar até ela ficar desprovida aí de qualquer sujeira. Coloca-se ou não um dreno nessa via biliar e retira a vesícula como maneira aí completa de tratamento. Vale dizer que isso depende de habilidade e de material e não é todo lugar que nós temos acesso a isso. Pacientes que são operados de vesícula, tá? Uma colecistectomia clássica, e alguns dias depois dessa colecistectomia, ou meses, começam a ficar ictérico sem a evidência de cálculos na via biliar principal, deve-se desconfiar da possibilidade aí de injúria ou comprometimento do ducto biliar principal. Isso acontece com frequência na nossa região e também no mundo todo. Então, esses pacientes, eles necessitam de uma abordagem meticulosa durante a colecistectomia para evitar, tá, a lesão de áreas que fogem ali do interesse na hora da dissecção. Essa lesão pode ser através da ligadura e do corte ou através de injúria térmica durante aí a extração da vesícula com o uso aí do monopolar. Então, é uma patologia conhecida, precisa ser aí abordada por alguém que tenha conhecimento desses tipos de abordagem, principalmente cirurgião hepatobílio pancreático. Próximo. A icterícia por colangiocarcinoma, a gente já introduziu, né? Vale ressaltar que o colangiocarcinoma distal, tumor de colédoco distal, ele tem um comportamento parecido com os tumores periampulares, que são 4, tá, no nosso meio. Cabeça de pâncreas, colédoco distal, papila e duodeno. Esses tumores, uma vez diagnosticados, feito aí o estadiamento, vendo que não tem relação vascular importante ou doença fora desses locais, são encaminhados aí para ressecções grandes do tipo cirurgia de Whipple. O paciente com colangiocarcinoma da confluência, também chamada de tumor de Klatskin, eles precisam aí de um estudo mais pormenorizado, descartar invasão vascular e traçar uma estratégia de drenagem ou não antes das cirurgias para evitar a insuficiência hepática depois das ressecções.
Bom, trouxe para vocês aí, mais ou menos, como o cirurgião se comporta diante dos pacientes ictéricos. Se o Vinícius quiser abrir aí a nossa imagem para a gente discutir um pouquinho, eu estou à disposição. Fenomenal, doutor. Deixa eu ver se tem alguma dúvida no chat. Por enquanto, sem dúvidas. Alguém teve algum questionamento em mente? Muito bom mesmo, concordo. Então, essa é uma visão prática. Eu acho que, uma vez diante de um paciente com icterícia, a gente tem que ser objetivo. E eu acho que o que a gente tem de instrumento para esses pacientes, depois de colher um exame, uma história e fazer um exame físico, é ultrassom e exame laboratorial. Isso é fácil, isso é rápido, tá? E a gente tem que buscar exatamente essas alterações. Se tem ou não dilatação da via biliar, se não tiver, provavelmente ele está diante de algum outro grupo não obstrutivo. E aí a gente divide esses pacientes nas doenças parenquimatosas, como as hepatites, ou nas doenças de hemólise acelerada. Isso aí tem que ficar bem claro na cabeça. E aí o que vai determinar isso são exatamente os níveis de transaminase. Então, não é incomum paciente chegar para a gente, ictérico, ultrassom sem dilatação e sem cálculo, mas transaminases acima de 1.000, de 2.000. Então, esses pacientes precisam, sim, agora de um screening para saber se esse doente está diante de uma alteração autoimune ou viral que precisa de um tratamento aí agudo. E essa parte, o cirurgião não fica, isso é mais com o clínico. Mas o cirurgião, se receber esses pacientes, a visão do cirurgião, é exatamente saber isso. Isso aqui não é para mim. Ou o clínico, uma vez diante de um paciente com icterícia obstrutiva, chamar o cirurgião com um pouco mais de pressa para tentar evitar aí uma evolução grave para esses pacientes, principalmente com colangite. Perfeito, doutor. Gente, então, já que ninguém tem dúvidas, gostaria de agradecer, pedir perdão, doutor, pela plataforma que a gente utiliza, falar que a gente utiliza essa plataforma justamente por causa de horário, porque o Google Meet, querendo ou não, dá uma hora, ele te corta e fica picotando a palestra. Eu vou tentar baixar o programa. Agradecer por você não ter desistido da gente. Não. Muito obrigado de verdade. Agradecer também a presença de cada um de vocês e a presença da nossa preceptora também, doutora Ive. Fazer sempre o convite. O senhor é sempre muito bem-vindo. Quando o senhor tiver um tema que o senhor acha também de mais importante também, igual a esse, o convite está sempre feito, as portas estão abertas. E assim encerro a nossa aula, gente. Muito obrigado a todos pela presença. Um abraço. Obrigado pelo convite. Pessoal, rapidinho, só dar um aviso aqui. A gente gravou a aula, tá bom? Aí eu vou encaminhar para o Rodrigo Amil para ele poder dar uma olhadinha antes. Ele autorizando, a gente disponibiliza para vocês poderem assistir. Então já está liberado. Vamos mandar lá daqui a pouquinho. Valeu. Conhecimento não se esconde, né, professor? Conhecimento não se esconde. Isso aí. Um abraço. Um abraço, pessoal. gente. Obrigado. Valeu. Gratidão. Abraço.